Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da jornada Despertar e Cura através do Reiki. Essa é a nossa segunda aula da nossa jornada e hoje eu vou estar falando com vocês sobre como o Reiki auxilia na cura das doenças. Sejam muito bem-vindos, um bom dia para vocês. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda. A Andréia, bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Então, gente, antes de começar a falar sobre como o Reiki auxilia, nesse processo de cura das doenças, eu quero primeiro ampliar a consciência de vocês em relação às doenças, para que você pense nas doenças de uma forma mais ampliada. Então, quando as pessoas me procuram, que muitas pessoas vêm atrás da terapia integrativa no momento que estão em processo de adoecimento. Então, quando as pessoas chegam para mim para falar que estão doentes ou que descobriram alguma doença, eu falo para elas: agora você pode dar um significado positivo ou negativo a essa doença. E elas ficam perplexas. Realmente elas nunca pensaram sobre isso. E então elas pensam assim: como? Como é que eu posso dar um sentido positivo a uma doença? Porque é algo que elas nunca pensaram. É por isso que eu falei para vocês na aula passada sobre o despertar, porque a gente fica muito naquela mente que a gente nunca para pensar coisas novas, até mesmo em relação às doenças. Então, eu aprendi isso nesse livro, é um livro muito interessante, que é o livro A Doença como Caminho. Então, esse livro me fez ver a doença de uma outra forma. Porque tudo na nossa vida existem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. E na verdade, eles são lados que se completam. Então, a doença, na verdade, ela tem um lado positivo, porque ela nos faz mergulhar fundo no autoconhecimento. A doença é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de ver em nós o que trouxe à tona aquela doença. Onde foi que nós negligenciamos a nossa saúde? Em que momento nós nos desconectamos da nossa saúde? Tanto física quanto mental, emocional, a doença nos faz refletir. Então, ela realmente é um caminho de autoconhecimento. A doença é um caminho de cura e transformação. E muitas pessoas não pararam para pensar nisso, na doença dessa forma. Então eu te faço pensar na doença de uma forma mais ampliada. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre uma outra perspectiva da doença. Então, quando uma doença chega para você, é necessário fazer essa reflexão. É necessário olhar ela de uma forma mais ampla, quais foram as situações que nós negligenciamos, seja na nossa alimentação, seja no nosso comportamento, seja na nossa conexão com a nossa essência, onde foi que a gente se abandonou, onde foi que a gente se negligenciou para que essa doença ela surgisse em nossas vidas. Então eu quero falar um pouquinho sobre como acontece o processo da doença, tá? Então a doença ela surge de uma desconexão com a nossa essência. A nossa essência é o divino, essa energia, essa fonte criadora. Então, quando a gente passa por alguns processos difíceis em nossas vidas, processos de dor e sofrimento, a gente muitas vezes se afasta da energia da fonte, por conta daqueles processos serem tão traumáticos e tão difíceis, que nos causam tanta dor. Então, muitas vezes a gente se afasta. Esse afastamento, ele vem causar também
os problemas mentais, porque a gente fica com aquele problema na nossa mente que muitas vezes não sai, aquele trauma, né? Aquelas situações mal resolvidas. Essa doença que já está ali na mente, né? Que a gente já se afastou da fonte, ela já está na nossa mente o tempo todo, a gente ali mal digerido, fica aquilo na nossa cabeça. A gente vai e traz para as nossas emoções. E ela vem se refletir no nosso desequilíbrio emocional. E aí, o nosso corpo, ele nos dá sinais. Quais são esses sinais? Ele nos dá sinais de tristezas, né? Muitas vezes tristezas muito profundas. Ele nos dá sinais de ansiedade, de estresse, de dificuldades de lidar com as pessoas, do afastamento. Ele nos dá algo que a gente não consegue assim ter uma energia para realizar as coisas. E também, às vezes, ele nos dá um alarme através de alguma doença, de algum sintoma, como uma dor de cabeça, uma dor, alguma parte do corpo. Então, isso é o seu corpo avisando que tem algo de errado, que tem algo que precisa ser trabalhado. Então, antes de a doença se instalar, que ela surgiu lá, né, no campo da energia e veio para o mental, para o emocional, sempre nesse campo que a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele existe, né? Porque a gente tem os pensamentos, a gente tem as emoções, mas a gente não vê, a gente só sente. Então começa nesse campo. E aí dá sinais para o nosso corpo físico. E quando a gente não enxerga esses sinais, né? Essa energia vai se acumulando, já está lá, né, na falta de conexão com a nossa essência, com Deus, com a fonte, já está lá na nossa mente, que a gente não consegue se livrar disso, está nas nossas emoções e a gente não trabalha as nossas emoções, vai passando, nosso corpo vai dando sinais, olha, tem algo errado, você está indisposto, você não está feliz, você está com uma dor de cabeça, e aí vai dando aqueles sinais. E muitas pessoas estão vivendo no automático, né? Vão lá, tomam uma medicação, passou aquele sintoma e eu não quero saber o que foi. Eu prefiro não olhar para mim e vou deixando, vou negligenciando, né, o que o meu corpo, que a minha essência está me mostrando. E aí, então, que depois que essa energia vai se acumulando, essa energia densa, ele vai se reflete no nosso corpo físico como uma doença. E aí a doença aparece. E aí você vai no médico e o médico fala, olha, você está aqui com esse problema, você está com esse adoecimento. E é nesse momento que as pessoas se desesperam, né? E agora? Mas elas muitas vezes não param para refletir qual foi a causa disso. Quando a doença ela tá no corpo físico, eu quero que vocês saibam que sim, ela precisa de tratamento físico, porque ela já se instalou no corpo físico, tá? Então, o médico precisa estar ali para ajudar a sanar aquela doença, porque muitas vezes danifica um órgão, então preciso do médico, do cirurgião, para poder fazer aquele reparo no órgão. Eu preciso do medicamento, sim, para conter alguns sintomas que às vezes são sintomas muito dolorosos. Então, preciso do medicamento porque já está no corpo físico. Porém, quando esse tratamento ele é feito somente, né? Vou lá, o médico vai lá, conserta aquele órgão, dá um jeitinho e ele começa a funcionar bem. Tá tomando os medicamentos e aí vai melhorando os sintomas. Mas aí eu não vou atuar lá no campo que é o quê? Onde surgiu, é a causa. Eu deixo de lado, não vou atuar onde é nas emoções, não atuo da mente, não atuo na minha conexão com a energia da fonte criadora. Então, lá, os sintomas estão lá novamente. Então, quando eu faço esse processo, logo a doença retorna, porque não atuou na causa. E é por isso que as terapias têm esse nome de complementares. Essas terapias elas atuam em certas, na parte energética, em que as terapias convencionais elas não atuam, né? Ela vai atuar na parte física.
E a gente vai atuar na parte energética, naquela parte que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas que elas são tão importantes quanto, porque lá está a causa de tudo. Então, quando eu alinho esse tratamento, tanto físico, né, quanto mental, emocional e o energético, né, espiritual também, como a gente fala, então, quando eu alio esse tratamento, eu consigo trazer à tona a verdadeira cura, né, que está em alinhar todas essas questões, porque nós somos seres complexos, né? Não somos somente esse corpo físico, nós temos outros, nós somos um ser integral. E as terapias integrativas, ela vem tratar o ser de forma integral. Eu sempre falo, né, sobre cura, quando a gente fala de cura, eu digo que nenhuma terapia, né, pessoa, medicina, é capaz de curar ninguém, porque toda cura é autocura, é um poder que está lá dentro. É necessário mergulhar fundo no nosso interior, é necessário fazer transformações profundas, nos reconhecer, olhar o que precisa ser trabalhado em nós para que a gente possa realmente alcançar a verdadeira cura. E é por isso que, quando uma doença chega, a gente precisa desse processo de autoconhecimento, esse processo de expansão de consciência, de entender o que precisa ser trabalhado em nós. Ela está ali para nos mostrar que algo precisa ser mudado, que precisa de uma reforma íntima. Então vamos olhar para as doenças de uma forma mais ampliada, não somente apenas na parte negativa, mas olhar o que ela está trazendo à tona para nós. Qual o recado que ela tem para nos trazer, porque no mesmo lugar, o mesmo corpo que produziu a doença, ele também produz a saúde. Então, essa é uma dica para todas as pessoas que estão passando por processo de adoecimento. Sempre que algo surgir na sua vida em relação a um desequilíbrio, uma doença, pergunte: o que isso vem me mostrar? O que isso quer me fazer aprender? Qual é a lição que isso vem me trazer? Então, a doença realmente é um caminho de transformação. O Reiki é uma terapia que vai te olhar de forma integral, vai olhar para você, vai te fazer mergulhar fundo no seu interior e não somente tratar seu campo energético, vai te fazer olhar o que precisa ser trabalhado em você, olhar as suas emoções, olhar onde você se negligenciou, onde estão as coisas que você precisa mudar na sua vida, se lá tem algum trauma, se tem alguma crença limitante, se tem algo que você precisa mudar. Isso tudo é trabalhado dentro da terapia e você tem o apoio também do campo energético, da energia, porque vai te ajudar a limpar essas energias densas, fortalecer o seu campo de energia para que o seu corpo comece a entrar em processo de autocura, trazer à tona a cura que existe dentro de você, porque é só lá que vai encontrar a verdadeira cura. É a cura interior, é a cura integral, alinhando todas essas energias, todos esses padrões de campo físico, campo mental, emocional e campo energético. Tá? Então, esse é o papel da terapia Reiki no processo de adoecimento. Bom dia, Renato! Seja bem-vindo, nego! Sejam bem-vindos. Então, gente, eu quero que vocês saibam também, porque muitas pessoas buscam a terapia Reiki somente relacionado ao processo de adoecimento, mas o Reiki, ele é uma terapia que ajuda de forma integral. Ele não está ligado somente ao adoecimento do corpo físico, porque muitas pessoas, né, entendem o Reiki dessa forma. Mas o Reiki, ele é um tratamento realmente integral. O Reiki, ele auxilia tanto no processo de autoconhecimento, auxilia no processo de expansão de consciência, ajuda a melhorar os relacionamentos consigo mesmo e com as outras pessoas, porque justamente nesse processo a gente vai trabalhar tudo isso e vai trazer realmente benefícios para você.
O Reiki também auxilia no processo de desenvolvimento pessoal, melhora o seu trabalho, porque você também está cuidando da sua energia, está cuidando de você. Então você tem mais energia para trabalhar melhor, você tem um discernimento maior na sua vida sobre o que realmente é importante para você, vai estar te auxiliando. Melhora a sua vida financeira, sim, porque muitas coisas que estão travadas na nossa vida financeira é por conta de bloqueios mentais, emocionais, de crenças que nos limitam, que nos dificultam a gente evoluir, a gente progredir. Então, também vai te ajudar nessa forma. E o Reiki não somente é usado para pessoas, tá? A gente utiliza também essa terapia para tratar o nosso ambiente. A gente também precisa cuidar do nosso ambiente, da nossa casa, do nosso local de trabalho. O Reiki também auxilia nessa limpeza ambiental. Outra forma também de ser ajudado com a técnica Reiki é que também auxilia no tratamento dos animais. Eu acho isso o máximo, né? A gente também pode usar o Reiki para tratar os nossos amigos, os nossos irmãos animais não humanos, né? Como existe um médico veterinário que eu sigo aqui, o Instagram dele, ele tem um trabalho lindo, o nome dele é Ricardo Garé. E ele também é mestre em Reiki, ele dá cursos de Reiki para as pessoas, para médicos, veterinários, pessoas que tratam de animais, para também estar tratando o campo de energia dos animais. É muito, muito interessante, porque o Reiki realmente amplia a todos os seres. A gente trata também plantas. Olha só, plantas também podem ser tratadas com a energia Reiki. Já existem aí várias situações em que o Reiki foi usado nas plantas. E aí vocês podem até ver na internet vários experimentos onde o reikiano, o terapeuta Reiki, ele utilizou o Reiki para tratar aquela planta que estava em processo de adoecimento, e a planta ela começou a ficar mais verde, mais viçosa, florescer e crescer mais rápido, porque realmente o Reiki é aquela energia vital que estabiliza o campo, porque tudo que existe é energia, não somente eu, não somente você, mas tudo que existe na natureza, tudo que a gente enxerga é energia, e tudo que a gente também não vê aos nossos olhos, né, físicos, também é feito de energia. As nossas moléculas, os nossos átomos, que são as menores partes da nossa matéria, é feita de energia. Então, tudo que existe é energia. Não existe algo, essa energia aglomerada é que forma os nossos corpos físicos. Por isso, tudo que a gente vê, né, e tudo que a gente não enxerga é energia. Porque o ar que a gente respira, nós não enxergamos. Mas ele é feito, ele está aí, a gente está utilizando, é feito de energia. As ondas de rádio, as ondas de internet, tudo isso é energia. Eu posso me comunicar aqui com você por quê? Porque eu estou utilizando o campo eletromagnético, a energia. E isso tudo pode nos trazer a conclusão que realmente todos nós somos feitos dessa energia. E que a energia é a matéria primordial do universo, de tudo que existe, tá? Então, é dessa forma que o Reiki te ajuda a melhorar a sua saúde em todos os seus aspectos, a melhorar a sua vida, a trazer um equilíbrio total, um equilíbrio integral. É realmente um caminho que vai te auxiliar. Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre como o Reiki te auxilia na cura das doenças. Se fez sentido para você, se você gostaria de saber como o Reiki ele pode te ajudar na sua vida, na situação que você está passando, você pode entrar em contato comigo lá no link da minha bio e marcar uma avaliação, tá? Para que eu possa te falar, conhecer o seu caso, a sua situação, te explicar como o Reiki pode te ajudar. E aí, essa avaliação ela é gratuita, então você, se você tiver interesse, pode entrar em contato no link da minha bio. Quem ainda não se inscreveu para a nossa jornada, se inscreve também no link da bio,
porque você vai estar recebendo essas aulas, tá? Se você não assistiu do início, você pode clicar lá e você vai ter acesso ao nosso grupo e assistir todas as aulas. A primeira aula, a segunda, nós temos mais duas, uma aula e um encontro ao vivo, onde você vai receber a energia Reiki. Então, para isso, você precisa clicar lá para você receber o link de acesso da sala de tratamento, tá bom? Na quarta-feira, a gente vai estar fazendo esse tratamento lá na sala. Então, se você quer participar, conhecer um pouco mais como funciona, a gente vai estar trabalhando com o Reiki à distância, porque essa técnica também nos permite trabalhar à distância, porque é uma técnica energética e a energia ela não tem barreira. Então, é por isso que essa energia ela também vai atuar no seu corpo energético, mesmo à distância. Então, se você quer sentir, né, como essa energia pode trazer um benefício para a sua vida, entre em contato lá, faz tua inscrição. Eu aguardo vocês, tá bom? Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos falar... Deixa eu ver o tema da aula que agora eu não lembro. Nós vamos falar sobre autoconhecimento e expansão de consciência através do Reiki. Tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Não perde, vai ser aqui no Instagram, às 9 da manhã, segunda-feira. Tá bom? Aguardo vocês. Quem quiser fazer pergunta, coloca aí que ainda dá tempo, tá? Responder. Eu quero agradecer ao meu sobrinho Renato Diniz. Um beijo, gratidão por você estar aqui conosco. Tem aqui também a Nirley. Seja bem-vinda, Nirley. Vamos ver quem está mais aqui. Gabi. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda. Eu vou deixar salvo aí quem quiser assistir a live, tá bom? Vai ser ótimo lá do início para você entender melhor. Tem a Isa. Seja bem-vinda, Isa. Um beijo para todos. Móveis Planejados também, a Ellen. Gratidão a cada um de vocês, tá? E Renato tá dizendo, e funciona. Eu fui tratado quando tive Covid, fez muita diferença. Que legal, né, Renato? Seu depoimento aí, eu acho muito interessante as pessoas que realmente sentiram os benefícios que o Reiki traz. É como o Renato falou, ele sentiu realmente a mudança, né? Quando ele foi tratado, porque vai ajudar também. Eu já tratei várias pessoas que passaram por esse processo, né, do Covid e que realmente ajuda porque vai atuar no campo de energia. Quando a gente atua no campo de energia, fortalece o sistema imunológico e o corpo, ele entra em processo de autocura. Então, a pessoa se cura de forma mais rápida. Então, que maravilha receber esse depoimento seu. Um beijo no seu coração, tá bom? Um beijão para todos. Fica com Deus e até segunda. Aguardo vocês aqui, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau.